lembro que muitas pessoas pediam logo 2020, porque estavam cansadas do 2019, ano de luta, ano de dificuldade, anos de adversidade. Aí veio 2020, e aí todos nós sabemos o que aconteceu em 2020. Nós estamos até 2021 enfrentando tudo aquilo que nós estamos vivenciando desde 2020, dentre tantas outras lutas e tantas outras adversidades que permeiam as nossas vidas. E eu tenho certeza absoluta que ninguém se programou para enfrentar um 2020 que nós enfrentamos, ninguém se programou para enfrentar 2021 que nós temos enfrentado, porque as crises, elas simplesmente acontecem, inevitavelmente acontecem nas nossas vidas. Elas fazem parte do percurso, elas fazem parte da trajetória, nós não as programamos, elas simplesmente ocorrem. A grande questão, o grande segredo, meus irmãos, não é passarmos pelos dias de crise. A grande questão, o grande segredo não é passarmos pelos dias de dificuldade. A grande questão é como nós passamos pelos dias de crise. O grande segredo é como nós passamos pelos dias de adversidade. Jesus certa vez disse: no mundo tereis aflições. Ou seja, a aflição, o dia difícil, a tribulação, o problema é inevitável, ele faz parte. Mas tem de bom ânimo, porque eu, o Senhor e Salvador, venci o mundo. Ou seja, inevitavelmente nós passamos por dias de lutas, por dias de crise. Mas a grande questão, o grande segredo é como nós passamos. Muitas pessoas desanimam, muitas pessoas abandonam o barco, muitas pessoas esquecem das promessas. Muitas pessoas não fazem aquilo que Jeremias ensina e trazem à memória algo que lhe dê esperança e continuam prosseguindo. As pessoas simplesmente, quando estão diante da crise, da adversidade, dos problemas, muitas delas abandonam o curso da vida, se desgastam e simplesmente pedem a morte ou tantas outras coisas, porque não conseguem suportar os dias de dificuldade. Mas eu quero dizer para você que os dias de dificuldade fazem parte das nossas vidas, e eles fazem parte da construção daquilo que Deus está fazendo na minha e na tua vida. Mas eu quero dizer para você que esse mesmo Deus que nos disse que teríamos aflições, também nos disse que venceu o mundo. Ele disse que estaria conosco todos os dias, até que se os séculos fossem consumados. Ou seja, eu e você não passamos pelas crises, pelos problemas, pelas lutas, pelas adversidades sozinhos. Mesmo que aparentemente estejamos assim, mesmo que aos nossos olhos humanos e carnais pareça que essa luta é só nossa, mas certa vez a palavra de Deus conta que o rei Josafá se posicionou e Deus disse para ele que a luta, a guerra que ele haveria de enfrentar não era dele, mas do próprio Deus, que iria pelejar por ele. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que nos dias de crise, nos dias de tribulação, nos dias de luta, nos dias difíceis que fazem parte da nossa trajetória, nós temos um Deus que nos sustenta e que nos capacita a passarmos por Ele. E nesse tempo Ele está trabalhando no meu e no teu coração, gerando em nós maturidade, gerando em nós fé, gerando em nós comunhão, gerando em nós intimidade com Ele. Nos dias de luta o Senhor está trabalhando na minha e na tua vida. E quando nós nos adentramos aqui a história de Neemias, muitos de vocês, muitos de nós conhecemos essa história. Neemias era um servo dedicado a Deus, um homem que foi ali colocado para trabalhar em prol da reconstrução dos muros de Jerusalém, daquela cidade. Mas também um homem que era um exímio copeiro, um homem dedicado e comprometido com o trabalho no qual ele estava lá em Suzã, servindo ao rei. E certa vez chega a notícia para Neemias daquilo que havia acontecido e de como estavam as consequências do problema. Acontece que Nabucodonosor invade Judá, Jerusalém é devastada por Nabucodonosor. Há então uma destruição total de Jerusalém, e aqueles povos eles são levados em exílio para a Babilônia, eles são levados cativos. E agora o povo está ali aprisionado, mas a palavra diz que houve alguns que escaparam, alguns remanescentes, e esses ainda se encontram em Jerusalém, mas em Jerusalém eles estão vivendo em grande humilhação, e eles estão vivendo em grande miséria. Os muros continuam a ruínas, ou seja, eles caem dia após dia.
Os problemas permanecem, aqueles que ali ficaram só conseguem olhar devassidão, dificuldade, morte, problema, há choro, há tristeza. As portas foram queimadas, e agora a única coisa que eles conseguem enxergar é tristeza, é luto, é choro, é problema, é dificuldade, é crise. E essa notícia chega até Neemias por intermédio do seu irmão. E Neemias então, ele vai nos ensinar, dentre muitas coisas que o seu livro nos ensina, ele vai nos ensinar algumas lições. Eu separei pelo menos 3 aqui, que nós podemos aprender com Neemias. Porque o livro de Neemias, ele vai nos trazer alguns posicionamentos que nós devemos tomar no meio da crise, no meio da dificuldade, no meio da tribulação. Como eu disse aqui, quando nós olhamos de modo natural, nós talvez estejamos como esses homens, como esses remanescentes, como esses sobreviventes em Jerusalém. Tudo que eles olham é miséria, tudo que eles olham é humilhação, tudo que eles olham é ruína, tudo que eles olham está queimado e devastado pela crise. E quando nós olhamos para as circunstâncias, não é diferente. Quando nós ligamos os jornais, quando nós abrimos o jornal, quando nós ligamos as nossas redes sociais, tudo que nós olhamos é ruína, tudo que nós olhamos é problema, tudo que nós olhamos é dificuldade. E o pastor disse aqui esses dias que teve época de ele mexer no Facebook e rodar, e era lacinho preto de luto, lacinho preto de luto, lacinho preto de luto, porque são tempos difíceis que nós estamos enfrentando. Tempos difíceis na saúde, tempos difíceis nos casamentos, tempos difíceis na espiritualidade, pessoas que se deparam com as dificuldades, com as crises da vida e abandonam o ministério, pessoas que quando se deparam com alguma crise no casamento, chutam o casamento, abandonam os filhos, pessoas que quando se deparam com uma situação adversa. E eu ouvi casos logo lá no começo de pessoas que quando foram acometidas, por exemplo, de Covid, tiraram a própria vida para não sofrer com as consequências da Covid. Pessoas que quando estão diante da crise se desesperam. Pessoas que quando estão diante da crise abandonam tudo. Pessoas que quando estão diante da crise fazem por um breve tempo aquilo que Elias também fez, pedem a morte. Pede para Deus que não quer mais. Mas eu quero dizer aquilo que Deus disse para o próprio Elias: come e bebe e continua, porque eu ainda não terminei com você. E quando nós então adentramos o livro de Neemias, nós aprendemos então pelo menos 3 lições de como nos posicionarmos e o que fazemos, como enfrentarmos as crises que nós deparamos ao longo da caminhada. E a primeira coisa que eu aprendo está no versículo 4 do mesmo capítulo 1 de Neemias. E ele diz assim: quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. A primeira coisa que eu aprendo para que eu e você enfrentemos dias de crise: busque a Deus. Busque a Deus, meu irmão. Neemias aqui ele está nos ensinando que as notícias ruins, elas não são o fim. Ele está nos ensinando que por mais que os dias difíceis causem dor e tristeza, nós precisamos continuar buscando a Deus. A Bíblia diz que ele se entristeceu sim. A Bíblia diz que ele se lamentou sim. A Bíblia diz que ele chorou sim, mas isso por alguns dias. Por alguns dias. Porque a tristeza, o choro, a lamentação, ela faz parte de nós seres humanos. Nós choramos, nós entristecemos, e não há condenação para isso. A grande questão é que nós não podemos ficar lamentando, chorando e entristecido para todo sempre. A Bíblia diz que Davi, depois de toda a adversidade que passou, consequência daquilo que havia feito, ele diz que depois de chorar, de jogar cinza na sua cabeça, de colocar panos de saco e ali se render diante de Deus, ele se levantou, ele limpou as cinzas, ele trocou as suas vestes e ele seguiu a sua vida. E muitas vezes nós, nos tempos de crise, nós continuamos todos os dias vivendo em lamentação, choro, tristeza, decepção e frustração, e nós não nos posicionamos em buscar a Deus.
porque o único que pode acalmar o meu e o seu coração em tempos de crise se chama Jesus Cristo. O único que pode trazer uma paz que excede todo entendimento é Jesus Cristo. A Bíblia diz que os discípulos estavam reunidos nos cenáculos trancados, tamanho medo que eles estavam de serem perseguidos pelos romanos, assim como foi Jesus. E a Bíblia diz que de repente Jesus aparece no meio deles, eles estavam trancados. E por 2 vezes nesse texto a Bíblia diz que o Senhor diz: a paz seja com vocês. Essa paz que Jesus dá, Ele já havia ensinado acerca dela, e Ele diz assim: eu não vos dou a paz conforme o mundo dá. O texto que o pastor abriu o culto aqui, João 14. Eu não vos dou a paz que o mundo dá. Ou seja, essa paz que depende de homens, essa paz que depende de pessoas, essa paz que depende de ciência, essa paz que depende de recurso, essa paz que depende disso, daquilo, é a paz que o mundo dá, e que muitas vezes não se concretiza. Mas a paz que Ele dá, Paulo vai escrever à igreja de Filipenses, ela excede todo o entendimento. Ela guarda a mente e ela guarda o coração. Ou seja, por mais que eu esteja passando pela crise, eu estou em paz, porque o Deus de paz está no controle da minha vida. Mas Rodolfo, como que eu entendo isso em meio à crise? Buscando a Deus. A Bíblia diz que Neemias então, ele ficou em jejum e ele orou diante do Deus dos céus. Quando eu e você passamos por dias difíceis, não nos resta outra coisa a não ser buscar a Deus. Buscar a Deus na verdade são todos os dias, mas nós também devemos buscá-lo nos dias de crise. Sabe por que eu digo isso? Porque nos dias de crise são os dias aptos para que eu e você abandonemos Ele. Só que aquele que tem fé, aquele que crê, aquele que teme, aquele que sabe, ele não negocia sua fidelidade com Deus, e mesmo no dia da crise ele continua buscando, porque eu sei em quem tenho crido, e também sei que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu peço, daquilo que eu penso. Meu irmão, independente da crise que você esteja vivendo, assim como estava Neemias, utilize-se das ferramentas que Deus coloca à tua disposição. Busque a Deus em oração, consagre-se a Deus, volte a jejuar, volte a se render a Ele, volte a estar em intimidade. Senhor, eu preciso da Tua presença. O salmista, ele vai dizer no Salmo 105, versículo 4: recorram ao Senhor e ao seu poder. Meu irmão, não é o poder dos outros, não é o poder que eu tenho, não é aquilo que eu sei ou aquilo que eu posso, não é aquilo que o mundo me oferece, é o poder de Deus. Recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Recorra a Deus, meu irmão, nos dias de crise e ao seu poder. Não há nada nem ninguém que possa fazer aquilo que só Deus pode. Não há nada nem ninguém que possa intervir naquilo que só Deus pode intervir. Hoje talvez você conhece alguém que está enfermo, internado e precisa de um socorro. Talvez é o seu casamento que está passando por crise, talvez é a sua área emocional, crises existenciais. Talvez é o seu ministério, talvez é a sua área profissional, talvez são os meses ou até mesmo anos que você não consegue arrumar um emprego fixo, e você vem se deparando com essas crises. Eu quero dizer para você, meu irmão, não deixe de buscar a Deus e de recorrer ao seu poder, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Jeremias vai dizer no capítulo 29, versículo 13: vocês me procurarão e me acharão, quando me procurar de todo o seu coração. Meu irmão, se entregue à presença dEle, como Neemias fez aqui. E aqui, meu irmão, em Neemias ele vai fazer uma oração realmente sincera para Deus. Ele não vai ficar rodeando, ele não vai ficar criando palavras bonitas, ele não vai ficar argumentando sobre o que ele fez ou deixou de fazer, ele não vai ficar questionando, ele não vai querer ficar justificando o povo de Jerusalém por aquilo que aconteceu. Ele simplesmente vai começar dizendo: ah, Senhor dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Ele é direto. Versículo 6, ele vai dizer: estejam atentos os teus ouvidos
e os teus olhos abertos e atento à oração do teu servo. Ele vai dizer que hoje faço diante de ti de dia e de noite, ou seja, incessantemente. Ele orava de dia, ele orava de noite, ele não orava 10 minutos, ele não orava 5 minutos, ele estava incessantemente orando, porque ele sabia que o único que ele poderia recorrer, que teria poder para fazer o milagre, era o próprio Deus. E aqui então ele vai, pelos próximos versículos, até o versículo 11, ele vai declarando, ele vai lembrando o Senhor, não que o Senhor se esqueça, mas ele vai trazendo à memória algo que lhe dê esperança, e ele vai falando: Senhor, a tua palavra diz, porque o Senhor disse para Moisés. E ele vai então falando com Deus até o versículo 11, quando ele diz assim: Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e a oração dos teus servos, dizendo dos demais que ali estavam em Jerusalém, que se agradam de temer o seu nome. Faze com o teu servo, faze com que teu servo seja bem sucedido hoje, e encontre misericórdia diante desse homem. Aqui ele está já declarando aquilo que ele haveria de fazer perante o rei, mas ele não deixou de buscar a Deus. Meu irmão, em tempos de crise, não queira resolver do seu jeito, não queira resolver da sua maneira, busque a Deus. Segunda coisa que nós aprendemos, capítulo 2, versículo 8. Então a palavra de Deus, ela vai descrever no capítulo 2 então, que o rei, que Neemias, ele vai se apresentar ao rei, como todos os dias ele fazia, porque essa era a sua função, e como copeiro ele servia vinho ao rei. E a palavra de Deus vai declarar que nesse dia ele adentrou como todos os outros à presença do rei, só que algo estava diferente dos outros dias: o seu semblante. O seu semblante estava triste, o seu semblante estava caído, o seu semblante demonstrava preocupação acerca daquilo que estava acontecendo com o seu povo em Jerusalém. E aí o rei vai dizer para ele: Neemias, por que você está triste se você não está doente? Por que então você está triste? É algo do seu coração. E Neemias vai dizer: Senhor, como que eu não estaria triste? Como que eu não estaria preocupado, se a terra na qual os meus pais foram sepultados, ela está destruída, ela está devastada, aqueles que ali sobraram estão vivendo em miséria, em humilhação, todos os dias os muros caem, pedaço por pedaço, eles permanecem em ruínas, e as portas das entradas de Jerusalém, que eram lindas, que eram maravilhosas, agora estão todas queimadas. E aí então ele faz um pedido ousado, pedindo para que o rei permitisse que ele fosse para Jerusalém reconstruir os muros, ser um instrumento de Deus para a manifestação do poder de Deus naquele lugar. Ele com ousadia coloca isso diante do rei, e o rei juntamente com a rainha, eles concordam com o prazo estipulado por Neemias. E Neemias então, ele declara no versículo 8: e o rei me deu o que eu pedi. Na parte B, tá? Versículo 8, parte B. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Segunda coisa, confie na intervenção sobrenatural de Deus. Em dias de crise, como enfrentá-los? Confie na intervenção sobrenatural do seu e do meu Deus. Mas ele só confiou, meu irmão, porque ele buscou a Deus. E quando ele busca a Deus em oração, ele coloca aquilo que Deus estava confirmando no coração dele diante de Deus. Ele fala: então Senhor, me dá a oportunidade, me dá sabedoria, me dá direcionamento para que eu possa estar com o rei e ser bem sucedido naquilo que eu vou posicioná-lo. E aí depois de ele posicionar naquilo que eu descrevi a vocês, ele declara na parte B do versículo 8, que o rei concedeu aquilo que foi pedido, mas porque a mão bondosa de Deus estava sobre ele. Meu irmão, a segunda coisa que nós aprendemos: confiar é realmente acreditar, é ter fé. Muitos dizem, meus irmãos, que confiam, mas não esperam, e essa é a grande questão. Porque é fácil dizer, eu confio em Deus. O difícil é esperar o agir de Deus. Ah, Rodolfo,
eu confio em Deus para o meu ministério, eu confio em Deus para a minha saúde, eu confio em Deus para o meu casamento, eu confio em Deus para a minha área profissional, mas não esperam o agir sobrenatural de Deus. Ele não foi abandonando tudo, saindo e largando o emprego dele para trás e vivendo do jeito que ele achou que ele deveria. Neemias não pegou as coisas dele e falou assim: eu não quero nem saber do rei, eu vou cuidar do meu povo. Neemias não foi para lá e falou assim: não, agora vai ser feito desse jeito, dessa forma, dessa maneira. Neemias, ele buscou a Deus. E quando nós buscamos a Deus, nós temos direção. Amém? Quando nós buscamos a Deus, Jeremias nos diz: se nós buscarmos, nós acharemos. Se nós buscarmos de todo o nosso coração. Meu irmão, você quer direção para a tua vida? Busque a Deus. O Espírito Santo, ele vai nos direcionar naquilo que devemos fazer, naquilo que devemos falar, naquilo que devemos nos posicionar. Porque, meu irmão, quem está de fora, ele quer dar conselhos e quer dar palpite a forma que ele está vendo. Mas se existe alguém que conhece a minha e a tua vida, esse alguém é o Espírito Santo de Deus. E ele sabe o que nós devemos fazer, ele sabe o que nós devemos falar, ele sabe a forma que nós devemos nos posicionar, ele sabe a forma que nós devemos conduzir aquilo que está diante dos nossos olhos. Por isso nós devemos buscar. E quando buscamos, nós devemos confiar. Porque quando nós confiamos, a intervenção sobrenatural de Deus vem. Mas existe um tempo para isso. E quando nós não respeitamos o tempo, nós colocamos os pés pela mão e nós fazemos da nossa maneira e do nosso jeito. E aí quando as coisas não dão certo, o que nós fazemos? Deus me abandonou, Deus não me ajudou, eu fiz de tudo, quando na verdade nós tínhamos apenas que confiar na intervenção dele. E ele confiou, ele levantou no outro dia, ele lavou o seu rosto, ele trocou de roupa e ele foi trabalhar como todos os outros dias ele fazia. Meu irmão, confiar em Deus não é parar a tua vida, confiar em Deus é continuar caminhando, avançando, rompendo, sabendo que quem luta por você está no controle do tempo, está no controle das coisas, está no controle da crise, está no controle da tua vida. Por isso a segunda coisa que nós aprendemos: confie na intervenção sobrenatural de Deus. Existem coisas, meu irmão, que nada nem ninguém vai poder resolver o seu problema. Existem situações, desculpas, que nada nem ninguém vai poder resolver para você, a não ser a intervenção sobrenatural do meu e do teu Deus. Quem assistiu a live de quinta-feira nós falamos aqui sobre milagres. E, meu irmão, foram muitos testemunhos que chegaram aqui, testemunhos assim, pessoas que foram curadas de 10 cânceres, não em 10 lugares diferentes, mas teve câncer, foi curada, teve câncer, foi curada, teve câncer, foi curada, 10 vezes. Nós tivemos o caso aqui do nosso Samuelzinho lá, o sobrinho do Wellington, que o médico disse que ele teve um tumor no cérebro. Esse tumor então foi tratado através da quimioterapia, radioterapia, se não me falha a memória. E aí então o médico disse que ele ficaria com sequelas de coordenação motora. E aí os pais levaram essa semana ele andando de bicicleta e o médico não acreditou. Nós tivemos pessoas aqui que foram internadas na sexta-feira com infarto, na terça-feira estavam em casa sem nenhuma sequela. Meu irmão, o meu e o teu Deus continua fazendo milagre, Ele continua operando maravilhas, Ele continua intervindo sobrenaturalmente aqueles que nele confiam. Por isso, meu irmão, confia, se entrega. Não importa como está a sua situação hoje, importa que o teu Deus está trabalhando em teu favor, e no tempo certo Ele vai intervir, porque Ele trabalha para o bem daqueles que nele confiam. Você crê nisso, meu irmão? Aleluia, nós cremos. O salmista no Salmo 9, versículo 10 vai dizer: os que conhecem o teu nome e confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonará os que te buscam. Meu irmão, se eu e você confiamos no nosso Deus, se nós conhecemos o nome dEle, Isaías vai dizer que é o nome que está sobre todo nome, quando Ele opera, nada nem ninguém pode impedir. Jesus é um nome que está acima de todo nome, ao qual todo
todo joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra. Não existe nome mais poderoso do que o Deus que eu e você servimos. Por isso, meu irmão, o salmista está dizendo: os que conhecem o teu nome confiam. Se você conhece o Deus que você serve, você confia. E aqueles que confiam jamais serão abandonados, porque buscam Ele todos os dias. Aleluia. Naum, no capítulo 1, versículo 7, vai dizer: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Ele é refúgio, meu irmão. Ele é segurança. Como assim os montes estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do teu povo, guardando, protegendo. E aqueles que confiam nele, em tempos de angústia, tem ele como refúgio, porque ele é bom, porque ele é bom, porque ele é sustentador, porque ele é o Deus no qual nós podemos descansar e confiar, porque ele não dorme, ele não descansa, mas ele continua trabalhando. Por isso, meu irmão, confie na intervenção sobrenatural de Deus. Terceira e última coisa que nós aprendemos, capítulo 2, versículo 17, diz: então, eu lhes disse, aqui então, só para explicar, Neemias então vai ter com o povo lá em Jerusalém, e Neemias ele faz algo muito interessante, meu irmão, ele vai e anima o povo. A grande questão é que quando nós estamos passando pela crise, parece que nós queremos desanimar o povo com os nossos problemas, ou quando alguém nos conta um problema, nós concordamos com o problema e lançamos mais problemas. Aqui, mesmo diante da crise, Neemias decidiu ser um instrumento de Deus, para animar, para motivar, para abençoar o povo. Ele sabia do problema, meu irmão, e nós sabemos do problema. Pessoa chega na minha mesa e fala: Rodolfo, que luta, que dificuldade, como que nós vamos enfrentar tudo isso, meu irmão? Para todo mundo que senta e às vezes quer puxar um assunto triste, eu encorajo, eu animo, eu falo para ele: mas meu irmão, as coisas vão mudar, as coisas vão dar certo, esse final de ano vai ser diferente. A pessoa ela reluta, ela tenta levar a conversa para um nível de tristeza, de frustração, daquilo que nós estamos enfrentando. Meu irmão, eu conheço o problema, eu sei o problema que nós estamos enfrentando, eu não sou um alienado, mas eu quero ser um agente de Deus para motivar as pessoas para uma esperança daquilo que Deus pode fazer. O problema é quando nós nos deparamos com pessoas que falam assim: nossa, está ruim mesmo. E a tendência é só piorar, hein? Só piorar, e se não abrir o olho. Meu irmão, que nós possamos ser aqueles que vão ser boca de Deus, sabem do problema, sabem da dificuldade, sabem do que está por vir, do juízo, da justiça de Deus. Neemias sabia que isso era consequência daquilo que o povo tinha feito, do não buscar a Deus. Mas Neemias decidiu naquele momento ser um instrumento de Deus, para motivar as pessoas a crerem no agir de Deus, sobrenatural, naquilo que estava por vir. E a terceira coisa que nós aprendemos no versículo 17: então Neemias lhes disse: vocês estão vendo a miséria em que nós estamos, Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém, para nos livrarmos desta vergonha. E eu lhes declarei como a mão bondosa de Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei havia me falado. Então disseram: vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta boa obra. Terceira e última coisa que nós aprendemos: creia, porém se posicione para o milagre. Creia, porém se posicione para o milagre. Meu irmão, buscar a Deus, confiar nele, crer no seu agir, não nos isenta de fazer a nossa parte. Não nos isenta. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que continuar fazendo aquilo que nos é responsabilidade. Quando Jesus chega no velório de Lázaro, de quem era a responsabilidade de fazer o milagre naquele momento? Era de Jesus, mas a responsabilidade de rolar a pedra não era dele. As pessoas podiam não ter rolado a pedra e Lázaro teria ficado vivo dentro da tumba. Você já parou para pensar nisso?
Ele falou: rolem a pedra. Jesus já sabia que o milagre iria acontecer. Jesus já sabia que Lázaro ia sair daquele lugar vivo. Meu irmão, Jesus já sabe aquilo que Ele vai fazer na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu casamento, na tua área profissional, na tua saúde. Ele já sabe. Mas isso não nos isenta de rolar a pedra. O rolar a pedra está dizendo: eu confio na palavra daquele que disse: Lázaro, sai para fora. Eu confio. Quando Pedro e João, eles se deparam com o coxo na Porta Formosa, em nome de Jesus, levanta e anda, é o que eles declaram. E no nome de Jesus, aquele coxo, num salto, ele se coloca de pé. Mas eles pegam o coxo pela mão e o levantam. Meu irmão, crer não nos isenta de fazer a nossa parte. Rodolfo, explica isso melhor. Eu preciso de um emprego, mas eu não saio procurar. Eu preciso de um casamento melhor. Eu preciso mostrar para minha esposa, para o meu esposo que eu mudei, mas eu não ajo nesse sentido. Eu quero viver daquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero ter um ministério, mas eu não me comprometo com as coisas de Deus. Eu só oro, mas eu não ajo em prol daquilo que eu estou orando. Porque quando nós agimos, nós deixamos a nossa zona de conforto para viver o sobrenatural de Deus. Eu acho fantástico quando Deus chega para Abraão e fala: Abraão, primeiro ele mostra o bônus. Ele fala para Abraão: Abraão, de ti eu farei uma grande nação. Você vai olhar para o céu, você vai ver as estrelas, você não vai conseguir contar. É isso que eu vou fazer com a tua descendência. Você vai olhar para a areia, você vai olhar, você não vai conseguir contar. É isso que eu vou fazer com a sua descendência. Eu vou multiplicar a tua semente. Eu vou fazer através de você um povo abençoado. E Abraão vai ficando todo feliz. E aí ele fala para Abraão o quê? Porém, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para o lugar que eu lhe mostrarei. Deus não estava mostrando, mas ele tinha que sair da sua zona de conforto. Porque muitas vezes nós cremos, mas não nos posicionamos. Nós permanecemos inertes, achando que as coisas vão cair do céu, quando na verdade nós temos que nos posicionar para receber o milagre. Neemias, ele recebeu de Deus uma direção porque buscou. E porque ele buscou a Deus, ele confiou na intervenção de Deus. Por isso ele foi falar com o rei. Mas quem foi pôr a mão na massa na reconstrução de Jerusalém? Foi Neemias. Ele cria no sobrenatural, no milagre, na provisão, no agir de Deus, mas ele tinha que fazer a parte dele. Eu não estou dizendo que Deus depende de nós, mas eu estou dizendo que quando nós fazemos, nós demonstramos fé naquilo que nós cremos que Ele pode fazer. Por isso, meu irmão, que eu e você possamos nos posicionar. E os salmistas vai dizer assim no capítulo 126, versículos 5 e 6: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Meu irmão, mesmo que esteja em lágrimas, eles semeiam, e só traz de volta em alegria aquilo que colheu quem saiu semeando. O salmista está dizendo: mesmo que você esteja chorando, não deixe de lançar semente, porque você voltará com cânticos de alegria, trazendo os seus feixes. Você quer nisso? Aleluia. Se coloque de pé nesta manhã. Não sei se o Lucas vai chegar para a gente finalizar aqui, mas eu quero lembrar você que assim como Neemias, meu irmão, nos tempos de crise, busque a Deus. Talvez você está passando por crises na sua vida, e você não tem buscado o principal, que é a presença de Deus. A segunda coisa, confie. Quando você busca Ele, o teu coração se enche de paz, se enche de fé, e você confia na intervenção sobrenatural de Deus. Existem coisas que a minha habilidade, o meu conhecimento, aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho, aquilo que as pessoas oferecem, aquilo que o mundo dá, não pode fazer aquilo que só Deus pode.
E a terceira coisa é creia. Creia nisso tudo que foi falado, mas se posicione, para o milagre. Faça a sua parte. Se entregue verdadeiramente. Se renda. Seja um instrumento de Deus para declarar que as coisas serão restauradas. Que 2021 ainda é tempo de reconstrução. Que nós podemos sim virar um ano de 2021 melhor. Que o meu casamento pode ainda ser uma bênção, que a minha área profissional ainda pode ser próspera, que o meu ministério ainda pode ser frutífero, que a minha saúde ainda pode ser revigorada, renovada, que os leitos de hospitais podem ser esvaziados, que as UTIs podem ser esvaziadas, que o tempo de mortandade pode passar. Seja um agente de Deus para se posicionar e declarar aquilo que está em ruína. Deus é poderoso para usar as nossas vidas e trazer à existência coisas que não existem, para a glória, para louvor do nome dEle. Aleluia. Mas se prepare, meu irmão, porque sempre tem Sambalate e Tobias. Versículo 19 diz: então, porém, quando Sambalate, o honorita, e Tobias, o servo amonita, e um árabe chamado Gesem, souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: o que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Então lhes respondi: o Deus do céu é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Mas vocês não têm parte, nem direito e nem memorial em Jerusalém. Meu irmão, muitas pessoas vão olhar para a situação que vocês estão vivendo e não vão acreditar. Muitas pessoas vão menosprezar, ridicularizar, inferiorizar, criticar, apontar o dedo. Mas, meu irmão, não dê ouvidos às vozes contrárias. Continue crendo naquele que tem a última palavra, que é a voz que vem do céu do Deus Todo-Poderoso. É Ele quem vai cuidar da tua vida, é Ele quem cuida da tua casa, é Ele quem dá a última palavra e lhe faz ser bem sucedido para a glória de Deus. Aleluia. Você crê nisso? Feche os seus olhos e adora Ele nesta manhã. Eu não sei o que precisa ser restaurado, eu não sei o que precisa ser reconstruído nesta manhã. Eu não sei qual crise você tem vivido, mas eu sei que a última palavra vem do meu e do teu Deus. Busca Ele, confie no sobrenatural, creia, porém se posicione para o milagre. Não dê ouvidos às vozes contrárias, meu irmão. Continua ouvindo o Espírito Santo dizendo que tudo é possível que crê, que tudo é possível que crê, que todas as coisas são possíveis ao que crê. Aleluia. Os planos que foram embora, os sonhos que se perderam, o que é da festa e agora é o luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão e erga o clamor. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Declare a Ele nesta manhã. Declare a sua vitória em tempo de crise, meu irmão. Profetiza nesta manhã. Profetiza. E leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. E restitui, Senhor, e restitui. Traga à memória aquilo que precisa ser restituído nesta manhã. Enfrente as crises que você tem enfrentado, mas buscando a Deus, confiando no agir sobrenatural dEle, que era festa e agora crendo e se posicionando para o milagre. Não dando ouvido às vozes contrárias, mas acreditando na voz daquele que prometeu. E Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me, põe teu azeite em minha dor.
restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. E o tempo, Declare isso, declare isso. e o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui ministérios nesta manhã. Restitui casamentos nesta manhã, Senhor. Restitui a saúde. Entra nos leitos de hospitais, nas UTIs nesta manhã, Senhor. Restitui a nossa fé. Restitui a santidade do teu povo. Restitui, Senhor, nesta manhã tudo aquilo que se perdeu. Refrigera a nossa alma. Refrigera, Senhor, nesse tempo de crise. Senhor, refrigera nossa mente, o nosso coração nesse tempo de crise. Nesse tempo que nós estamos enfrentando, ó Deus, de tanta adversidade. Senhor, nós declaramos restauração, reconstrução. Nós declaramos, ó Deus, restituição. Nesse tempo de crise, Senhor, nós preferimos buscar a Ti. Nós preferimos confiar no Teu milagre, na Tua intervenção, no Teu agir. Porque quando o Senhor opera, nada nem ninguém pode impedir. Senhor, nós nos posicionamos nesta manhã. Nós não damos ouvidos às vozes contrárias, mas nós preferimos crer na voz daquele que tem todo o poder e ao som da Tua voz. Senhor, o mar se acalma, a tempestade cessa, a crise passa e o Senhor trabalha. O Senhor trabalha em favor daqueles que nele confiam. Senhor, nós descansamos em Ti nesta manhã. Senhor, nós profetizamos restauração, restauração em todas as áreas. Senhor, espiritual, emocional, física, conjugal, seja qual for, a Deus, nós profetizamos vida. Nós profetizamos vida na nossa cidade. Nós profetizamos vida no nosso estado. Nós profetizamos vida no Brasil. Senhor Jesus, nós declaramos santidade. Nós declaramos, ó Deus, compromisso contigo. Nós declaramos, ó Deus, que nos rendemos, Senhor, a Tua soberana vontade. E em tempos de crise, nós vamos ver o sobrenatural. Nós vamos viver o milagre, porque o Deus que está conosco, Ele peleja a nossa luta. E nós descansamos em Ti, Senhor. Nós confiamos e nos alegramos, porque tomamos posse da nossa vitória, crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. E se você crê comigo, em nome de Jesus, aplauda Ele, glorifica e celebre. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Se você crê, para acabar, explode. Eu quero de volta o que é teu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Eu creio. E restitui. Declare isso. E leva minhas águas tranquilas. Você vai viver um novo tempo, meu irmão. Você vai viver um novo tempo na glória de Deus. Refrigera minha alma. Se você tem semeado chorando, você vai colher com cantos de alegria. Se você tem levado a sua semente com choro, você vai trazer seus feixes regozijando no Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Você crê nisso? Aleluia. Você recebe essa palavra nesta manhã? Você de casa pode dizer um amém bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Em tempos de crise, meu irmão, como enfrentá-las? Busque a Deus. Confie na intervenção divina, sobrenatural dEle. Creia, porém faça a sua parte. Se posicione para o milagre. Não dê ouvidos às vozes contrárias. Continue crendo na voz daquele que te chamou e tenha o controle e o cuidado da tua vida. Amém? À noite nós estaremos de volta às 18 horas. Se você quiser se conectar conosco, você que está em casa, não pôde se chegar, pode vir às 18 horas, venha estar conosco. Horário normal de novo, então nós vamos ter tempo tranquilo, né, pastor? Até às 20 horas, ô bênção. Então venha estar conosco, venha celebrar, venha cultuar,
porque Deus tem algo novo e sobrenatural e uma outra palavra para abençoar e edificar o teu coração. Amém? Estenda a tua mão. Obrigado, pastor, pela honra, pela oportunidade. Seguimos juntos. Obrigado, louvor. Obrigado, Duda. Obrigado, Wellington. Todos os irmãos que chegaram, você que esteve conosco até agora. Deus abençoe tua vida. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo de Deus seja com a nossa vida, seja com a nossa casa e com toda a nossa família, hoje para todos sempre. E você que quer comigo, diga bem forte, amém. Deus abençoe tua vida e vá debaixo da praça. Um ótimo domingo.